Olá pessoal, vamos que vamos aí, um forte abraço a todos vocês e iniciar mais uma aula aí para o 9º ano, né? Para todos vocês aí do 9º ano. Olha só pessoal, hoje nós iremos falar aí sobre um tema bastante polêmico aí, que é a criação do Estado de Israel e a questão palestina. É um tema bastante polêmico até os dias atuais, por conta de como foi formado, né? Produzido, idealizado todo esse processo aí. Prosseguindo pessoal, vamos lá para a gente entender melhor. Olha só, nós temos aí a bandeira do Estado de Israel, né? Nós temos aí, bastante reconhecida, muita gente já deve ter visto, conhecida aí. E olha só, ela vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, né? Logo em 1948 vai acontecer aí a formação do Estado de Israel. O povo de Israel, né, que é chamado povo judeu, né, ele foi um povo bastante perseguido, né, teve aquele processo que a gente estudou lá nos anos iniciais, logo no nosso processo aqui do ensino fundamental, a gente estudou o quê? Que o povo judeu, ele foi retirado ali da Palestina, né, teve a diáspora judaica, né, naquele momento onde os romanos, né, no ano 70 depois de Cristo, vai promover essa dispersão de todo o povo judeu para várias partes do mundo, né? Beleza, pessoal? Após esse processo, esse território volta a ser ocupado, mas não é pelo povo judeu, e sim pelo povo árabe. São os árabes que retornam para essa região, né? Através, né, daquele processo de expansão árabe, já que já tinha outro costume, que já tinha a religião muçulmana e tudo mais. E depois ela passa para o domínio do Império Turco-Otomano, que era o Império, né, o Império Árabe, né, que era o Império Muçulmano também. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? Com o final da Primeira Guerra Mundial, né, com o fim da Era dos Impérios, quem vai começar a dominar tal região, a região da Palestina, que é essa região onde vai ter o Estado, a formação do Estado de Israel, serão os britânicos, né? Serão os ingleses. Então o que acontece? Ele vai começar a administrar tal região, mas é uma região bastante conturbada, né? Uma região bastante tensa ali a situação dela. E o que vai acontecer? Os britânicos na realidade estavam doidos para abrir mão dali, para sair fora daquela situação de que o negócio, eles viram que o negócio ali era meio tenso. Resultado, pessoal, eles incentivaram também, ficaram dos dois lados, incentivaram tanto a formação do Estado de Israel, mas também queriam a preservação dos povos, né, da Palestina dali, que em sua maioria os povos ali que estavam nesse momento da Palestina eram de maioria árabe, que professavam a religião muçulmana, né, o islamismo, beleza, pessoal? Então eles já estavam nessa região, mas os judeus, né, através do sionismo, que era um movimento de formação do Estado judeu, né, do Estado de Israel, e que desejavam ocupar o antigo território ao qual eles eram pertencentes, que era justamente a Palestina, que já estava ocupado pelos árabes, né, por esses muçulmanos. Então o que vai acontecer? Né? Nesse movimento sionista serão comprados vários terrenos na região, várias pessoas irão se mudar para lá, aquela coisa toda. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, tema que a gente estudou na aula passada, o que vai acontecer? Aquela perseguição do Holocausto judeu, onde muitos judeus foram colocados em campos de concentração, onde muitos judeus, 60 milhões de judeus, foram exterminados nos campos de concentração nazista, eles viram aumentar mais o desejo da formação do Estado de Israel, né? E aí a ONU, tempos antes da formação do Estado, né, ela vai colocar medidas, aquela coisa toda, juntamente com Israel, com vários membros ali da comunidade judaica, eles vão formar o território de Israel justamente na Palestina, justamente nessa região que já estava ocupada pelos árabes. Não dá nem para a gente ver aqui, porque é tão pequenininho, mas não dá para a gente ver aqui, mas a gente tem imagem que a gente vai identificar. Beleza, para a comunidade judaica estava tudo ótimo, agora eles têm um território. Porém, para a comunidade árabe, a coisa já foi diferente, porque eles formaram o Estado judaico sem consultar os povos árabes, a comunidade árabe, tirando ele das suas localidades, dos seus territórios, né? Formando uma divisão totalmente do território, sem questionamento do povo árabe. Isso vai causar o quê? Uma série de tensões, brigas internas, conflitos internos. Logo após a formação do Estado de Israel, ele já entra num conflito armado, ele já entra numa guerra.
que vai durar aproximadamente um ano, quase um ano de conflito. Beleza, pessoal? Vamos começar a entender essa história aqui, ó. Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprova a divisão da Palestina em dois estados. Um judeu, dois estados, no mesmo território que já era ocupado pelos árabes. Um judeu e outro árabe. Líderes judeus aceitaram a resolução da ONU, claro, foram beneficiados, né? Mas os países árabes não. Na época viviam na região 1,3 milhões de árabes. Já estava localizada essa região da Palestina, né? E 600 mil judeus, ou seja, praticamente o dobro de árabes estava nessa região, beleza? Do que os judeus. Em 14 de maio de 1948 é criado o Estado de Israel, certo? Pela lei 881, né? Pela resolução 881, é criado o Estado de Israel. Pesquisem aí, viu? Resolução da ONU. Prosseguindo. Então deu para pegar a ideia? Então cria-se o Estado de Israel sem a consulta árabe e o povo que já existia lá. Olha só, aqui é o Oriente Médio. Toda essa região aqui é a região que a gente está falando, do Oriente Médio, né? A região da Palestina, ela está aqui, ó. Ela é pequenininha, uma faixazinha aqui, ó, próximo ao mar Mediterrâneo, né? Todos esses países aqui são árabes e a maioria são muçulmanos, são da religião islâmica, beleza? Todos eles pertenceram ao Império Turco-Otomano, que foi desmantelado, desmembrado, dominado pela Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Lembrando que a Turquia, lembra que o Império Turco-Otomano participou da Primeira Guerra Mundial e depois terminou, né? Perdeu ali também e perdeu as suas colônias, os seus territórios, as suas áreas de influência. Beleza, então é isso aí. Então essa situação aí vai causar uma tensão muito grande. Logo depois, dias não, horas, 24 horas depois da formação do Estado de Israel, ele já estava envolvido num conflito armado. Ele já estava brigando contra países árabes, né? Olha só como é que a situação se desenrola, beleza? Os países árabes vizinhos não reconhecem, para um Estado ser reconhecido, outros países têm que entender, né? Ah, não, ali realmente é um Estado. Os países árabes vizinhos não reconhecem um novo país e tem início a guerra de independência de Israel, né? A primeira de uma série de conflitos entre árabes e israelenses. A guerra termina em 1949, praticamente um ano, quase um ano, chega a ser turistão, mas quase um ano. Israel não só vence, como consegue ampliar a ampliação do Estado judeu. Então ele vence esse conflito contra os povos árabes, né, aumenta o território dele. Eu não estou com um lapisinho aqui para a gente entender, mas a gente vai entender direitinho como é que foi feita a formação, a divisão desse território e como é que ele vai aumentando esse território, certo? Olha só, o conflito para só por aí? Não. Será uma área muito tensa, terá vários e vários conflitos aí entre árabes e judeus por conta dessa situação. Anos depois, em 1964, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, né? Mais países árabes vão se organizar para a libertação aí dessa região, não reconhecendo o Estado judeu e tentando acabar com ele, com o Estado de Israel, beleza? Através da Fatah, liderados por Yasser Arafat, defendia a luta armada com o objetivo de destruir o Estado de Israel. A OLP, o principal líder dessa OLP, Organização para a Libertação da Palestina, vai ser Yasser Arafat, né? E o Fatah vai ser essa guerra justamente contra esse pessoal, contra os povos judeus, né? Vai ser essa manifestação, um incitamento, né? Ele pega em armas, começa a desenvolver, começa a liderar rebeliões contra esse povo, né? E aí vai se desenvolvendo uma série de medidas. Beleza, pessoal? Então vão criar-se esses mecanismos aí de contestação à formação do Estado de Israel, de contra a formação do Estado de Israel. Prosseguindo, olha só. E aí tem os conflitos. Olha só. Inicialmente, o território judeu era isso aqui, ó. Beleza? Não, perdão.
Corrija aí. O território judeu era esse verde aqui, ó. O Estado de Israel era todo esse verde. Beleza, pessoal? Não sei se está dando para ver aí para vocês, mas vocês pesquisem aí os territórios judeus, né? A região da Palestina. Território verde era judeu, a resolução da ONU. Os demais territórios eram árabes. O Estado de Israel não pertencia nem, a cidade de Jerusalém não pertencia nem ao Estado judeu, nem ao Estado árabe, beleza? Era um território independente, administrado, mas os dois reivindicavam essa cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para muçulmanos, né? Para judeus, para cristãos, as três religiões monoteístas, as três maiores religiões monoteístas do mundo, né? Então eles ambos reivindicam ela como sendo a capital, tanto o Estado judeu quanto o Estado árabe. Beleza, pessoal? Pegou a ideia? Então, olha só, a partir de então, perceba isso aqui, essa área verde aqui toda era o Estado de Israel. Com as várias guerras que vão acontecendo entre árabes, o Estado árabe, né, os povos árabes e o Estado judeu, ela vai ampliando a sua dominação. Beleza, pessoal? Vai ampliando e vai influenciando, colocando militares ali em territórios palestinos, em territórios árabes. Deu para entender? Então, a princípio, formou-se esses estados, né? Território judeu, território árabe, beleza? Faixa de Gaza, que é bastante disputada essa faixa de Gaza, correto? Depois, com os conflitos que vão se desenrolando ao longo dos anos, ela vai aumentando. Isso aqui agora passa a ser um estado judeu, toda essa faixa verde aqui, beleza? E mais influências que ela vai ter aqui na Península de Sinai, que ela vai conquistar com um outro momento, um outro conflito, e a faixa de Gaza ela começa a ter influência também, além da Cisjordânia, de outras regiões ali, todinha, o Estado judeu começa a dominar. É um conflito bastante complicado ali na região. Beleza, pessoal? Olha só. Em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, chamada de 6 dias porque durou justamente 6 dias, né? Entre Israel contra Jordânia, Egito e Síria. Israel vence esse conflito e domina a faixa de Gaza, as colinas de Golã, a península do Sinai, tá aqui, certo? E o leste da Cisjordânia. Cisjordânia aqui também. Beleza, pessoal? Então ela vai começando a ampliar. Depois você dá uma olhadinha na internet e você vai ver tudo direitinho o desfecho dessas colonizações. Ok? Todos esses nomes que eu falei aí, né? Faixa de Gaza, as colinas de Golã, a península do Sinai e o leste da Cisjordânia são territórios conquistados pelo Estado judeu após essa Guerra dos 6 Dias. Beleza, pessoal? Vai parar por aí? Não. Em 1973, ocorre a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um período sagrado aí do povo judeu, né? Onde eles fazem rezas, né? Orações, melhor dizendo, eles fazem as orações, onde eles fazem jejum e tudo mais. Nesse período do Yom Kippur, quando eles estavam aí recolhidos nessas tradições, nessas orações e tudo mais, né? A Síria e o Egito, eles promovem uma invasão na Península do Sinai e em outros locais, tentando recuperar aqueles territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Beleza, pessoal? No primeiro momento eles conseguem, né? Conseguem recuperar esses territórios. Mas o Estado judeu, mas Israel, né? O país, a nação Israel, começa a se organizar e toma novamente esses territórios. Beleza? Então olha lá. Em 1973, ocorre a Guerra do Yom Kippur, conflito entre Egito e Síria contra Israel. Então juntou Egito e Síria contra Israel para tomar esse território. Israel vence essa guerra. Só que tem um detalhe. No mesmo ano, em 1973, se inicia a primeira crise do petróleo, proporcionada por quem? Pela OPEP. Lembra da OPEP, pessoal? Organização dos Países Exportadores do Petróleo, né? É o maior representante da Liga Árabe, né? Que vai aumentar o preço do petróleo, e quem vai ser afetado vai ser justamente o parceiro, né, econômico e militar aí de Israel, que vai ser os Estados Unidos. Isso aí vai desencadear uma crise do petróleo em todo o mundo, vai afetar todo mundo. Apenas uma pequena faixa de terra disputada entre o Estado judeu e o Estado árabe, beleza? Ó, proporcionado pela OPEP, que aumenta o preço do barril do petróleo em 300%. Deu para pegar a ideia? Então tudo isso aí vai afetar. A partir daí,
Israel recua, né? Faz negociações, devolve alguns territórios e ameniza a situação. Prosseguindo. Tentativa de paz. Tem umas tentativas de paz na região? Tem, pessoal. Tem tentativas de paz aí. Iniciou-se conversa, sentaram, dialogaram, tentaram aí. Teve mediação internacional aí para os representantes aí da região. Certo? Então vamos lá. A partir da década de 80, as relações entre árabes e israelenses se acirraram, ou seja, aumentaram. Alguns jovens palestinos que consideravam a atuação da OLP, Organização pela Libertação da Palestina, consideravam essa atuação muito moderada. Criaram um movimento de resistência islâmica, né? Formou-se nesse período aí dois grupos, o Hezbollah, né? Que era um grupo paramilitar que vai tentar destruir Israel, combater, fazer ataques e tudo mais, aquela coisa toda. E o Hamas, que teve forte atuação no movimento contra a opressão de Israel. Então esses grupos vão se formar e vão começar a lutar aí contra a dominação de Israel nessa região, porque não só eles tinham o território deles, como eles ampliaram o território, avançaram no território árabe, justificando que esse avanço aí era para o quê? Para evitar que o povo judeu fosse atacado, fosse dominado, fosse destruído, atacado e tudo mais. Beleza? Bom, a opressão de Israel nos anos de 80 e 90, nas décadas, né, de 80 e 90, a partir das chamadas intifadas, rebeliões populares. Pessoal, olha só, o Estado árabe, ele não tem um exército, não tem uma organização militar aí, tem grupos paramilitares, tem guerrilheiros e tudo mais. A intifada, ela foi uma rebelião popular, onde muitos cidadãos, crianças, mulheres, jovens, de uma forma geral, pegaram em pedras e atacavam soldados com essas pedras, atacavam tanques de guerra e tudo mais. Era chamada intifada, era uma rebelião popular do povo árabe. Teve várias intifadas, né? Em 2015 teve uma intifada das facas, né? Onde eles atacaram o povo judeu, o exército judeu, né? Com facas e tudo mais. Deu para pegar a ideia? Então essa foi muitos conflitos ali nessa região. Mas as tentativas de paz vão tentar, né, dar uma amenizada nessa situação. Terão progresso e terão retrocesso também. Olha só, em 1993, mediados pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os acordos de Oslo, no qual representantes da OLP, Organização pela Libertação da Palestina, Yasser Arafat, né? Eu confundi com Isaac Rabin. Isaac Rabin é esse aqui, beleza, pessoal? Yasser Arafat, que era o principal líder da OLP, né? Ele vai ser o representante do povo árabe, do povo palestino e tudo mais. Então, ele, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, né? Vão tentar um acordo de paz aí, né? Ó, esse aqui é Isaac Rabin, que é justamente Isaac Rabin, é mais ou menos assim o nome dele. Ele vai ser o representante do povo judeu, né, o primeiro-ministro aí, que vão tentar fazer um acordo de paz aí em Oslo. Beleza, pessoal? O que vai acontecer? Vão ter o progresso, a OLP vai reconhecer, vai começar a ter algum reconhecimento, aquela coisa toda do Estado de Israel e tudo mais. Porém, Isaac Rabin será assassinado aí por um militante, né, militante judeu e tudo mais, não aceitando essas negociações de paz. E aí volta novamente toda aquela questão. Anos depois também, Yasser Arafat morrerá também. Existem investigações aí que dizem que ele foi envenenado, né, que ele era um dos principais nomes e representantes aí da autoridade palestina e tudo mais. Então, esse processo aí continua aí, sem uma resolução até os dias atuais. Continua esse conflito até os dias atuais aí, pela essa questão aí da formação do Estado judeu, né, do Estado de Israel, e a formação ainda que não foi formada, não foi criada, não foi determinada aí o Estado árabe da Palestina, né, o território árabe. Existem os territórios árabes, mas não existe o Estado palestino ainda. Beleza, pessoal? Bom, em 1993, mediado pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os acordos de Oslo, no qual representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. Nesse acordo, aí, né,
vai acertar, representante da OLP vai aceitar aí a criação do Estado de Israel, reconhece agora Israel. No entanto, atualmente setores radicais israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região. Beleza, pessoal? Então é uma situação que ainda continua muito tensa aí. Prosseguindo. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, correção do nosso exercício da semana passada. Quais fatores contribuíram para que ocorresse a Segunda Guerra? Descontentamento. Resposta: descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra, redução das forças armadas alemãs, o pagamento de indenizações aos vencedores pela Alemanha, ascensão de movimentos radicais como o nazismo e etc. Beleza? Segundo, quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? Resposta: a morte de milhões de pessoas, incontáveis feridos, a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, o surgimento da ONU, Organização das Nações Unidas, a destruição de grande parte de países da Europa e da Ásia, principalmente o Japão, a independência das colônias da África e da Ásia começa também a partir desse processo aí. Prosseguindo, terceira questão, não, na terceira questão ainda, volta um pouquinho. Como foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial? Inicialmente, o Brasil se manteve neutro, não optou nem pelo lado do eixo, nem pelo lado dos aliados, mas entrou no conflito a partir de 1943, integrando um contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante 7 meses, participando da campanha da tomada de Monte Castelo. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Quarta questão: quais foram as fases da guerra? Resposta: as vitórias do eixo alemães, italianos e japoneses, de 1939 a 1941, o equilíbrio de forças, de 1941 até 1943, as vitórias dos países aliados, liderados por Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, de 1943 até 1945, fim da guerra. Quinta questão: o que foi o Holocausto? Resposta: o Holocausto foi o extermínio em massa de aproximadamente 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A criação do Estado de Israel teve muita força depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial. Prosseguindo, exercícios que eu vou deixar dessa aula para a próxima semana. Primeiro, quais as consequências da criação do Estado de Israel? Segundo, qual foi a reação dos países árabes com a criação do Estado de Israel e como estava dividida a população na Palestina nessa época? Beleza? Terceiro, o que foi a Intifada e em que décadas elas ocorreram? Quarto, quais foram os principais conflitos que ocorreram entre árabes e judeus? Quinto, na sua opinião, a criação do Estado de Israel foi justa? Ou justifique a sua resposta? Isso é uma resposta bem pessoal que você vai analisar a partir do momento que você estudar todo o processo, você vai poder dar a sua opinião. E fica essa mensagem para vocês: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Nosso referencial bibliográfico, páginas 65 e 66. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!